Você sabe o que a hemoglobina glicada pode revelar sobre a sua saúde? Esse exame simples pode ser a chave para entender como está a sua glicemia e prevenir complicações graves, principalmente em pessoas com diabetes. Nesse vídeo você vai descobrir o que é a hemoglobina glicada, por que ela é tão importante e como interpretar os seus resultados. Assista até o final porque eu também vou compartilhar dicas práticas para você melhorar esses números e cuidar da sua saúde de forma mais assertiva. Eu sou o Dr. Rodrigo Bomeni, eu sou médico e endocrinologista formado pela Faculdade de Medicina da USP. Eu trabalhei por diversos anos no Hospital das Clínicas e no Hospital Albert Einstein e atualmente atendo meus pacientes no consultório de forma presencial e online no mundo inteiro. A hemoglobina glicada, também chamada de HbA1c, é um exame de sangue que mostra a média da sua glicose, do açúcar no sangue, nos últimos 3 meses. Ela é diferente da glicemia de jejum, que é uma foto do momento da coleta. Como é que isso é possível? Como um exame pode refletir o que aconteceu há 3 meses no seu corpo? É relativamente simples. A hemoglobina glicada é uma proteína presente nos glóbulos vermelhos, as hemácias, que são responsáveis por transportar oxigênio no seu sangue. Quando os níveis de glicose, de açúcar no sangue estão mais elevados, essa glicose se liga mais à hemoglobina, formando a chamada hemoglobina glicada. Seria como se a hemoglobina, a proteína, ficasse caramelizada. Imagine que a hemoglobina é como um ônibus que leva oxigênio para as células do corpo. Quando você tem muita glicose circulando, essa glicose, esse açúcar, acaba grudando nos assentos do ônibus. E quanto maior a quantidade de glicose, maior será o percentual de hemoglobina glicada. O resultado do exame reflete, portanto, o comportamento da sua glicemia ao longo do tempo, dos últimos 3 meses, sendo muito mais confiável ou trazendo mais informações do que medir somente a glicemia de jejum, que é uma foto do momento presente apenas. Por que a hemoglobina glicada é tão importante? Esse exame ele é fundamental para monitorar o diabetes e avaliar o risco de complicações graves consequentes ao excesso de açúcar. Altos níveis de hemoglobina glicada estão associados a problemas nos rins, nos olhos, como a retinopatia diabética, no coração e até mesmo o aumento do risco de amputações por causa do pé diabético. Esse é um exame essencial não apenas para quem já tem diabetes, mas também para identificar pessoas em risco, como por exemplo pessoas com obesidade e outros sinais de síndrome metabólica, de resistência à insulina, como hipertensão arterial, aumento dos triglicérides e do ácido úrico, um HDL baixo, gordura no fígado. Ou seja, esse é um exame que também serve para o diagnóstico do diabetes. Se você tem diabetes ou suspeita que possa ter, a hemoglobina glicada é uma ferramenta muito boa para ajudar no controle e também na prevenção das complicações. E a boa notícia é que, com um tratamento adequado e algumas mudanças no estilo de vida, é possível reduzir seus níveis e garantir uma qualidade de vida muito melhor, sem complicações. Como interpretar os resultados? Então, vamos aos números. Esses são os valores normalmente utilizados como referência. Uma hemoglobina glicada menor do que 5,7 é considerada normal. Entre 5,7 e 6,4 indica pré-diabetes e acima de 6,5 diagnóstico de diabetes. Lembrando que esses valores precisam ser sempre confirmados. Se você já tem diabetes, a hemoglobina glicada serve como um parâmetro para ajustar tanto o tratamento medicamentoso quanto as mudanças do estilo de vida. Dependendo da idade, das complicações, o objetivo-alvo do tratamento vai ser menor ou maior. Por exemplo, uma pessoa recém-diagnosticada com diabetes tipo 2, o alvo do tratamento é normalizar a hemoglobina glicada. A gente quer colocar a doença em remissão. Por outro lado, um paciente que já tem diabetes de longa data, é idoso, faz uso de diversos outros medicamentos, a gente pode ter como alvo uma hemoglobina glicada um pouco maior. Por isso, é sempre importante conversar com um profissional de saúde para entender qual que é o valor ideal para você. Agora vamos às dicas práticas, o que fazer para melhorar. Se a sua hemoglobina glicada está alta,
há algumas estratégias que podem ajudar. A primeira e mais importante, diminuir o consumo de carboidratos, principalmente carboidratos refinados da sua dieta. Existem diversos estudos que demonstram que a adoção de uma dieta low carb, principalmente hiperproteica, é capaz de reverter 100% dos casos de pré-diabetes. Para pessoas com diabetes tipo 2, a diminuição do consumo de carboidrato e o aumento do consumo de proteína está associado à melhora da glicemia e perda de peso, o que acaba sendo muito importante para a melhora da resistência à insulina. Se você não faz ideia do que é resistência à insulina, eu vou deixar aqui nos comentários o link de um vídeo que eu explico em detalhes o que é e como identificar a resistência à insulina. Segunda dica, atividade física regular. Exercícios ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir a glicemia. Exercícios de força, como musculação, ajudam no ganho de massa muscular, algo que melhora a composição corporal e outros parâmetros metabólicos. Estudos também demonstram que caminhadas de 15, 20 minutos após a refeição também são capazes de diminuir a glicemia e a hemoglobina glicada. Acompanhamento médico, ajustar o tratamento medicamentoso ou iniciar novos tratamentos medicamentosos podem ser necessários em alguns casos. E isso é extremamente importante e relevante porque a gente sabe que quanto maior os valores da glicemia, quanto maior o valor da hemoglobina glicada, maior o risco das complicações do diabetes. Então, manter a glicemia controlada é extremamente importante para evitar essas complicações. Monitoramento constante. Conhecer seus números, as suas glicemias, para saber se você está no caminho certo. Isso pode ser feito através da própria hemoglobina glicada, mas hoje também através da glicemia capilar ou através do monitoramento contínuo com o Libre. Pense na hemoglobina glicada como uma nota da sua saúde metabólica. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Agora, vamos esclarecer algumas dúvidas comuns. Primeiro, a hemoglobina glicada substitui o exame de glicemia? Não, eles são exames complementares, eles se complementam. A glicemia mostra como está o nível de glicose naquele momento, no momento presente da coleta, enquanto a hemoglobina glicada avalia o controle ao longo do tempo. É uma média da glicemia dos últimos 3 meses. Por exemplo, uma hemoglobina glicada de 9 indica que a média da glicemia nos últimos 3 meses foi de 215. Não significa que ficou sempre em 215, e sim que a média foi 215. A média. Isso explica porque uma pessoa pode ter uma hemoglobina glicada alterada e a glicemia de jejum normal. A glicemia de jejum pode estar normal, mas os níveis de glicose após as refeições, por exemplo, a glicemia pós-prandial, pode estar completamente elevada, alterada. Isso ocorre porque a hemoglobina glicada reflete a média da glicose ao longo do dia e dos últimos 3 meses. Não apenas a média da glicemia de jejum. Uma pessoa pode ter glicemias normais pela manhã, mas níveis persistentemente altos após as refeições, o que eleva a hemoglobina glicada. Segunda dúvida: posso reduzir minha hemoglobina glicada rapidamente? Então, você coletou uma hemoglobina glicada hoje, faz diversas mudanças e coleta novamente daqui uma semana. É esperado que tenha uma mudança do valor? Não. Você pode melhorar a sua glicemia rapidamente, seja através de medicamentos, seja através da adoção de uma dieta low carb. No entanto, os valores da hemoglobina glicada, eles não mudam rapidamente, porque ela reflete a média da glicemia dos últimos 2 a 3 meses. Portanto, a mudança do seu resultado requer mais tempo, embora 50% mais ou menos do impacto do seu resultado esteja relacionado ao último mês. Existem outras formas de avaliar a média da glicemia em períodos mais curtos, como por exemplo a frutosamina, que reflete a média da glicemia nos últimos 30 dias. Então, veja, reforçando, esse é um ponto importante. Se você ajustou o seu tratamento medicamentoso, você mudou completamente a sua dieta, não espere mudanças muito rápidas na hemoglobina glicada. A melhor forma de você avaliar se essas mudanças estão dando resultado é monitorando a glicemia capilar
ou através do monitoramento contínuo, através do Libre. A hemoglobina glicada leva algumas semanas, alguns meses para ter um resultado fidedigno em relação ao que está acontecendo no corpo no momento presente. E quem usa insulina? Alguma consideração especial? Sim. Então veja, pessoas que usam insulina ou qualquer outro medicamento que estimula a produção de insulina, como glicazida e glibenclamida, elas têm um risco maior de hipoglicemia. Pessoas que têm, por exemplo, muitos episódios de hipoglicemia podem ter uma hemoglobina glicada normal, mesmo com um controle da glicemia muito ruim. E por quê? Como é que isso pode acontecer? Por exemplo, uma pessoa tem picos muito elevados de glicemia, mas muitos episódios de hipoglicemia. Então veja que a média fica normal. A hemoglobina glicada está normal, mas essa pessoa tem muita variabilidade glicêmica. Ela tem muitos episódios de glicemia muito alta e muitos episódios de glicemia muito baixa, de hipoglicemia. E por causa disso, fica uma montanha russa. A hemoglobina glicada é normal, mas é falsamente normal. Então, por causa disso, é sempre importante avaliar o contexto. Todas as pessoas deveriam fazer esse exame? Em teoria, sim, especialmente pessoas com diabetes, claro, pessoas com pré-diabetes ou pessoas com fatores de risco, com histórico familiar, pessoas com obesidade e síndrome metabólica, porque a hemoglobina glicada, além de servir como um parâmetro de acompanhamento nas pessoas que têm diabetes, ela também é um marcador diagnóstico de pré-diabetes e diabetes. Então veja que controlar a hemoglobina glicada é um investimento na sua saúde e na sua qualidade de vida. Para quem tem diabetes, é um marcador muito importante e a sua diminuição da forma correta, claro, está associada à diminuição das complicações que são tão comuns em pessoas com diabetes. Se você ainda não fez esse exame, converse com seu médico e veja se ele está indicado para você. E se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe com quem precisa dessa informação. E se você tiver dúvidas, deixe um comentário aqui embaixo e eu terei prazer em responder. Até o próximo vídeo.